Olá, esse é o projeto Viva com Sabedoria, baseado no livro de Provérbios. Nessa série, nós estamos a analisar a obra mediadora de Jesus no Santo dos Santos em relação aos eventos proféticos do tempo do fim. Nós já analisamos o primeiro evento profético, que é o avivamento e reforma, e nós vamos continuar a analisar esses eventos, mas hoje vamos estudar a respeito do selamento. Confira comigo o que diz o Provérbios, capítulo 16, o versículo 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas o final são caminhos de morte. É importante salientar que o livro de Daniel e o livro de Apocalipse são a base que nós temos para analisar esses eventos proféticos. E o livro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, que tem sido um capítulo que nós temos usado muito aqui, é extremamente fundamental para entender esse assunto, porque o capítulo versículo diz que após as 2.300 tardes e manhã, o santuário será purificado. A pergunta é, que link é que existe, ou que ligação é que existe entre a purificação do santuário e o selamento? Lembre-se que a palavra selo, de onde deriva a palavra selamento, vem do latim que significa sigilo, o que quer dizer que era um objeto que o Império de Roma usava para autenticar e para revalidar ou revalidar um documento. E do ponto de vista bíblico, o selamento tem uma característica de extrema importância que você precisa entender hoje nesse vídeo. Vamos começar a analisar a questão do selamento, trazendo a parábola de Jesus Cristo, a parábola do joio e trigo. Porque a questão da purificação do santuário tem que ver com a obra de Jesus em imputar e comunicar a justiça dele para remover os pecados dos livros celestiais. Os livros se abriram, o juiz sentou e abriram-se os livros, como está escrito, e Deus está fazendo uma análise dos eventos na terra em relação ao comportamento dos seres humanos. Por isso é que a questão da purificação do santuário e o selamento estão estritamente ligados, porque tem que ver com o desenvolvimento do caráter. E a parábola do joio e trigo deixa claro essa questão do desenvolvimento do caráter. A parábola começa a reza o seguinte: Deus, ele semeou o joio, o trigo, melhor dizendo. E os trabalhadores, ao dormir, o inimigo veio e semeou o joio. Deus semeou o trigo, o inimigo semeou o joio. E quando os trabalhadores despertaram, perceberam que onde Deus havia semeado o trigo, havia crescido o joio. E perguntaram para o Senhor, nesse caso que é Deus, mas como apareceu aqui o joio? Deus disse que o meu inimigo semeou o joio. Podemos remover o joio do trigo? Deus disse que não, deixa o joio e o trigo crescerem juntos. Purificação, amadurecimento do caráter. Consegue ver aqui alguma conexão? Sim, existe uma conexão. Enquanto Deus está a analisar como o desenvolvimento do caráter dos seres humanos está sendo trabalhado, está sendo reproduzido na face da terra, Deus também está a mostrar que isso é que vai determinar se uma pessoa será selada ou não. E no final da parábola, Deus diz o seguinte: Ele vai enviar os anjos para separarem o joio do trigo, porque amadureceram. Isso implica dizer que muitos estão a amadurecer para o mal, para a corrupção, para a mentira, para o adultério, para o ocultismo, e outros estão a amadurecer para o bem, para a justiça de Deus, para a bondade, para o amor, para a fraternidade, para o espírito de unidade. São dois grupos aqui dentro desse contexto, uns amadurecerem para o bem e os outros amadurecerem para o mal. O que implica dizer que a purificação do santuário tem que ver com Deus olhando de maneira sublime para como a raça humana está a desenvolver o caráter, ao lado de Jesus ou distante de Jesus, porque no final das contas o selamento vai determinar quem vai estar no céu e quem vai estar fora das portas do céu, e a condenação eterna. Existe na Bíblia, os teólogos dizem, existe na Bíblia um sistema de interpretação, assim está correto, que é tipo e antitipo. Nós precisamos analisar esses dois aspectos. Tipo é uma realidade no Antigo Testamento, em miniatura, que revela o antitipo, uma realidade maior no Novo Testamento, que é a abordagem que nós queremos fazer para que você entenda a questão do selamento. A Bíblia, em relação ao tipo, descreve que o selamento havia ocorrido em Israel. Ezequiel capítulo 8, Ezequiel capítulo 9. Veja como é que essa questão é descrita. Em Ezequiel capítulo 8, descreve o santuário de Deus e o povo de Deus.
E o povo de Deus havia se contaminado de tal maneira que havia poluído o santuário, havia contaminado o santuário, abominações, prostituições, imundícias eram desenvolvidas no santuário. O que era o santuário? O santuário era o lugar onde Deus se manifestava para se comunicar e purificar os pecados do povo. E é mesmo nesse lugar onde os habitantes de Jerusalém desenvolveram a corrupção, desenvolveram todo o sistema de paganismo e idolatria. No capítulo 9, Deus envia anjos para selar o povo dele que se manteve fiel em relação à sua vontade, em permanecer firme nas suas sagradas escrituras e destruir todos os ímpios. Mais ou menos o capítulo diz o seguinte: ao anjo que tem o poder de selar, vá para lá e sele todos aqueles que gemem e se contorcem com dores por causa das abominações que se cometem no meio de Jerusalém. O que implica dizer que havia dois grupos. O grupo que amadureceu para a corrupção, para a abominação, para a imundícia e para o ocultismo, trazendo dentro do templo, e o grupo que havia amadurecido, temendo a Deus, buscando a Deus, obedecendo à vontade de Deus, à palavra de Deus, permanecendo firme na lei de Deus e não aceitando se corromper. Os dois grupos amadureceram e chegou o momento do selamento. E o anjo, quando vai, sela apenas todos aqueles que haviam amadurecido para o bem. E de acordo com o livro de Ezequiel, o selo, no capítulo 20, versículo 12, é o sábado. E no versículo 20 autentica de maneira clara que o selo, naquela época, era o sábado. Será que essa história de Israel, que foi destruído pelo exército babilônico e Deus selou seu povo, que foi para o cativeiro, e os que se manteram infiéis foram destruídos, tem uma relação com o estudo de hoje para o selamento do tempo do fim na nossa época? Obviamente que tem uma relação fundamental. Perceba o seguinte: o livro de Apocalipse descreve que quando Jesus entrou no lugar santíssimo e começa o processo da purificação do santuário, abriram-se os livros, começa o julgamento investigativo, as obras dos seres humanos estão sendo analisadas no céu. Deus envia esse anjo de Apocalipse capítulo 7. E a ordem que esse anjo recebe é: vá para os anjos que estão na terra, advirta a todos os anjos para que segurem os quatro ventos, para que nenhum vento sopre sobre a terra, até que os servos de Deus, o povo de Deus, seja selado. Vê como Deus ama você, vê como Deus se importa com você. Mesmo com essa crise do coronavírus, Deus diz o seguinte: vá para a terra e orienta todos os anjos que estão lá para que segurem os quatro ventos. O que significa quatro ventos? Significa o globo. O que significa vento? Significa guerras, fomes, terremotos, crises existenciais na terra. O que quer dizer que Deus não quer que as pessoas amadureçam para o mal. Deus quer que as pessoas amadureçam para o bem. O desejo dele é que ele volte e leve todo mundo para o céu. Mas infelizmente nós estamos cerrando o nosso coração, estamos fechando o nosso coração e queremos amadurecer no erro, queremos amadurecer no engano, na mentira e em toda espécie de pecado. E não queremos amadurecer para o bem. Mas Deus envia esse anjo porque ele quer selar você, quer libertar a você. E note que esse anjo carrega consigo um selo. E esse selo que esse anjo carrega, obviamente que é o sábado. O mesmo selo que Deus colocou no povo de Israel, quando o exército babilônico atacou e destruiu a cidade. Aqueles que foram selados permaneceram firmes, apesar de que foram para o exílio babilônico, mas não foram destruídos, porque eles amadureceram para o bem. Mesmo que você esteja a enfrentar uma crise em sua vida, esteja a enfrentar a crise do coronavírus, ou esteja a enfrentar qualquer crise em sua família, com sua esposa, com seus filhos, no seu trabalho, lembre-se que Deus tem quatro anjos nos quatro ventos controlando a situação, e Deus quer selar você, quer libertar você, quer transformar você de maneiras que você fica livre da corrupção do pecado e o amor de Jesus envolva a sua vida e você se prepare para o encontro com Ele. O selo, que simboliza ali o sábado, é símbolo da autoridade de Deus para libertar você da contaminação do pecado. Você vive uma vida de pecado, você vive uma vida de engano, você tem medo de você mesmo, você já não consegue controlar a sua estrutura mental, moral, espiritual, está tudo fora de controle. Deus está dizendo o seguinte: eu tenho poder para controlar a sua vida, eu tenho poder para estancar o pecado, tenho poder para estancar o maligno em sua vida, para não mais atormentar você. A obra do selamento é a obra de Deus para recuperar o homem da tragédia infeliz do pecado que vai dominando, vai escravizando ele, para uma obra de libertação. E lembre-se que quando esse anjo terminar o processo do selamento, haverá dois grupos: os que foram selados para a salvação, porque amadureceram no bem, e os que vão ser selados para a destruição eterna, o joio
e o trigo. De que lado você vai estar nesse processo do selamento? O livro de Apocalipse deixa claro que quando Jesus voltar, ele encontrará seara madura. Você quer amadurecer no engano? Você quer amadurecer no erro? Você quer amadurecer no pecado? Você quer amadurecer no ocultismo, na imoralidade, no adultério, na corrupção? Lembre-se que a sentença inevitável será a destruição. Quando os 4 anjos largarem os 4 ventos, depois do povo de Deus estiver selado, haverá crises jamais conhecidas na terra. Deus está a oferecer esse momento para você tomar uma decisão. Lembre-se que o Provérbios diz: há caminhos que parecem ser certos ao homem, mas acabam terminando em morte. Deus está a apelar à sua mente, está a apelar ao seu coração, para que você se renda a Ele, para que você se entregue a Ele, para que você deixe Ele entrar em seu coração e Ele controlar tudo em você, para que a imagem dEle, a perfeição dEle, o amor dEle, seja um retroativo que controle todo o sistema psico-imoral da sua vida e em ti se reproduza mediante a justiça de Cristo o seu amor e sua bondade, para que você amadureça, você cresça para o bem. Quando Ele voltar, os anjos irão separar o joio do trigo. Aproveite essa ocasião enquanto Ele é teu sumo sacerdote. Ele está a fazer expiação do pecado, para que você seja trabalhado, transformado e selado, para que quando Ele voltar, Ele encontre um documento autenticado, um documento validado e um documento que expresse a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Lembre-se que viver com sabedoria é ter Jesus no coração. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Que Deus abençoe a você e eu aguardo vocês para o nosso próximo estudo.